Gran é um fraco e ingênuo que está prestes a morrer, até que uma bela mulher de cabelo azul usa poderes divinos para revivê-lo. Agora que suas almas estão conectadas, ele descobre que ela é uma verdadeira excêntrica, então ele decide retribuir, dando-lhe apoio incondicional e enfrentando qualquer um que tente impedi-los. É assim que as coisas funcionam. Tudo começa em uma vila tranquila, onde Gran está cortando toras com seu amigo. De repente, eles avistam um navio de guerra no céu, e após uma explosão, algo brilhante despenca dele. Sem hesitar, Gran corre para a floresta com seu companheiro Vern, para garantir que a queda não inicie um incêndio. Enquanto procura, ele encontra uma bela mulher de cabelo azul, inconsciente perto do santuário, e apressa-se para verificar seu estado. Depois que ela recupera a consciência, Eren vê um grande cristal preso ao seu colar e percebe que ela é o objeto brilhante que ele viu cair da nave. Como ele é um virgem, assim como você, todo o sangue começa a sair de seu cérebro e ele se oferece para ajudar a garota de todas as formas possíveis, na esperança de alguma recompensa. A garota então se apresenta como Lyria e explica que esteve presa por muito tempo, até que sua amiga Catalina tentou libertá-la, mas elas encontraram problemas e ela acabou caindo do navio de guerra. Ela quer encontrar Catalina, mas Gran sugere que voltem à vila por enquanto, antes que quaisquer monstros apareçam. Nesse exato momento, 2 cavaleiros do navio de guerra surgem e exigem que ele entregue a garota. Gran defende os oprimidos então, quando um deles o ataca, ele o derrota. O segundo sujeito usa uma besta para pegá-lo de surpresa, mas Gran desvia a flecha e o fatia também, com grande destreza. Enquanto recupera o fôlego, um dos cavaleiros usa uma pistola sinalizadora para pedir reforços, e todos na área são alertados. Gran e Lyria estão fugindo quando se veem cercados por todos os lados, mas Catalina finalmente aparece e lida com os cavaleiros do Império com sua magia de gelo, dando-lhes uma chance de escapar. Enquanto recuperam o fôlego, Catalina se apresenta como a ex-tenente cavaleira do Império e agradece a Gran e Vern pela ajuda. Ela explica que o Império mantinha Lyria cativa por anos, por causa de seus poderes especiais, então ela arriscou a própria vida para libertá-la. Gran diz que não conseguirá dormir enquanto não tiver certeza de que estão seguros, então ele se oferece para acompanhá-los até que encontrem sua aeronave escondida. No caminho, eles veem os cavaleiros do Império intimidando um pai e sua filha, e Catalina fica furiosa, pois ela mesma é uma cavaleira. Quando os cavaleiros ameaçam machucar a garotinha, ela finalmente se cansa e intervém, derrotando-os a todos com a ajuda de Gran. Pouco depois, eles caem em uma emboscada de bestas, mas Catalina consegue desviar todas as flechas sozinha. Nesse momento, o cão de guarda do Império, Capitão Palmer, aparece e jura lhes dar uma lição. Catalina então sente algo e pede a Gran para correr, mas antes que ele possa sequer reagir, uma hidra que cospe fogo começa a atacá-los. O dragão escolhe Gran como alvo entre todos e começa a lançar bolas de fogo contra ele, que Gran mal consegue desviar. Ele trava uma boa luta, mas apesar dos esforços de Gran, ele acaba morrendo nas mãos do dragão, deixando Lyria em choque. Enquanto Vern chora sobre o corpo sem vida de Gran, Capitão Palmer culpa Lyria pela morte dele, então ela jura dar seus poderes a Gran. Nesse momento, Gran se vê afogando, e Lyria aparece em forma angelical, estendendo a mão e pedindo que ele use seus poderes. Pouco depois, Gran acorda, mas algo nele causa arrepios na espinha de Palmer. Ele pede ao dragão para atacar Gran novamente, mas Gran e Lyria sincronizaram seus poderes para invocar um dragão divino chamado Bahamut. Para choque de todos, a Hidra parece um inseto em comparação com Bahamut, mas Palmer não percebe a gravidade da situação e instrui seu dragão a atacar. Apesar de receber os melhores golpes da Hidra, Bahamut parece inabalável e começa a carregar uma enorme bomba espiritual em suas garras. Ele então lança a bomba em direção a Palmer e seus homens, e o ataque é tão poderoso que quase destrói todo o terreno. Assustado com a própria vida, Palmer ordena que seus homens recuem para a nave e reportem ao Império, permitindo que os outros respirem aliviados. Depois que eles se vão, Lyria absorve Bahamut para o cristal em seu peito pouco antes de Gran desabar em seus braços. Ele se encontra em um sonho lendo uma carta de seu pai, que saiu para comprar Milkai e nunca mais voltou. A carta fala sobre as Ilhas de Fogo, dragões e astrals que possuem poderes misteriosos, e Gran está ansioso para explorar essas coisas. Ele diz a Vern que se tornará um viajante dos céus, mas seu devaneio é interrompido quando seu amigo Aaron aparece e declara que tais coisas são apenas contos de fadas. No entanto, Gran fica muito sério, afirmando com firmeza que a Ilha Astral é real e que seu pai o espera lá. Ele declara que se tornará um viajante dos céus, como seu pai, e irá para aquela ilha por conta própria. Mas Aaron o lembra que ele se perde no caminho de casa, então ele certamente se perderá no céu. Eles começam a discutir entre si, até que o pai de Aaron lhes dá um tapa na cabeça e diz que não terão lanches hoje. Ele também aconselha Gran a ir com calma, pois acredita que um dia Gran realmente alçará voo. No presente, Gran acorda e encontra Lyria ao seu lado, e ela imediatamente se joga em seus braços, aliviada por ele estar vivo e bem.
Ela então começa a tocar seu abdômen para ver se suas feridas cicatrizaram, mas ninguém nunca o tocou, nem com uma vara de 10 metros, isso o faz cair da cama. Ao ouvir o barulho, Vern e Catalina também aparecem, e todos ficam felizes em vê-lo vivo e bem. Quando ele pergunta o que aconteceu com os Cavaleiros do Império, Catalina garante que eles não retornarão tão cedo. Gran então pergunta se os aldeões estão bem, e ela responde que todos estão, exceto ele, que deveria estar morto. Vern acredita que ele foi apenas curado por magia, mas Catalina afirma que ele estava realmente morto e que os poderes de Lyria o trouxeram de volta. Gran pede uma explicação, então Catalina revela que o Império estava pesquisando o poder dos cristais primordiais por muitos anos para expandir seu domínio, e Lyria era a chave para o plano deles. No entanto, eles não conseguiram encontrar uma maneira de utilizar seus poderes, então a trancaram em um quarto. Catalina queria que ela vivesse uma vida normal, então a ajudou a escapar do cativeiro. O poder de Lyria vem de um cristal primordial, que lhe permite controlar feras do astral, e é por isso que ela conseguiu invocar Bahamut. Gran e Vern ficam animados pensando que Lyria é uma das lendárias astrals, mas Catalina lhes dá a pior notícia de que todos os astrals foram extintos há muito tempo. Lyria não tem memórias de antes de ser capturada pelo Império, então ela nem sabe quem é ou de onde veio. Ela não entende por que tem esses poderes, mas admite que quando Gran se machucou, sentiu em seu íntimo que poderia ajudá-lo. Ela fundiu sua força vital com a dele, e foi assim que ele conseguiu voltar. No entanto, agora eles compartilham a mesma força vital, o que significa que não podem ser separados. Se eles se afastarem muito, a força vital enfraquecerá e Gran morrerá novamente. Depois de soltar a bomba sobre Gran, Catalina revela que planeja deixar a ilha em breve e que ele terá que ir com eles. Ambos se curvam para se desculpar, mas Gran diz que foi culpa dele por ser fraco e agradece a Lyria por lhe dar outra chance na vida. Ele diz que não tem problema em segui-la onde quer que ela vá, pois sempre quis viajar pelo mundo. Suas palavras motivacionais tocam tanto Lyria quanto Catalina, e Vern declara que se juntará a eles também. Ele então estende a mão para Lyria e diz que os céus infinitos os esperam, o que a faz lacrimejar. Vern então sugere que encontrem uma maneira de evitar que morram, e Catalina diz que podem encontrar as respostas na Ilha Astral. Naquela noite, toda a vila dá uma festa para seus convidados inesperados, onde Catalina se abre, culpando-se pelo ataque do Império e pedindo desculpas por qualquer problema que tenha causado. Os aldeões a recebem de braços abertos, mas ela diz que não quer trazer mais problemas, então partirá amanhã. Nesse momento, Gran diz a todos que partirá com eles para a Ilha Astral, para que possa encontrar seu pai. Os aldeões estão preocupados com sua segurança, mas Vern lhes diz: manteremos Gran seguro. No entanto, um deles começa a provocar Vern por ser um lagarto inútil, o que faz todos rirem. Nesse momento, seu amigo de infância Aaron começa a gritar, chamando-o de imprudente por embarcar em uma jornada tão perigosa. Catalina garante que protegerá Gran, mas Aaron continua a fazer um escândalo até que seu pai o manda calar a boca. Ele diz que Gran esperava por esse dia desde que recebeu uma carta de seu pai, e depois que os outros aldeões o apoiam, Aaron finalmente aceita. Ele pergunta a Gran se ele voltará algum dia, e Gran promete que sim. De repente, o clima se ilumina com os roncos da barriga de Lyria, e todos mergulham no banquete. No dia seguinte, Gran se prepara e guarda a carta de seu pai consigo antes de se encontrar com as garotas em sua aeronave. Depois de se despedir dos aldeões, Gran embarca na aeronave e, embora tenha um começo turbulento, Catalina consegue controlá-la. Gran então olha para trás e percebe que a vila, que até então era todo o seu mundo, é bastante pequena. Isso o excita ainda mais pelas coisas que está prestes a experimentar nesta emocionante jornada. Depois de algum tempo, o motor da aeronave quebra e todo o esquadrão cai em um vale próximo. Enquanto rastejam para fora, um homem chamado Hakan passa e começa a inspecionar a nave deles. Ele observa que está muito danificada e talvez nunca mais voe, antes de fazer a Catalina algumas perguntas técnicas sobre a aeronave. Ele rapidamente percebe que ela é tão desinformada quanto parece sobre os detalhes e diz a ela para procurar um treinamento adequado antes de ir embora. Depois que ele se vai, o esquadrão avista um navio de carga por perto. Então Catalina sugere que o sigam, pois deve estar indo para uma cidade próxima. Pouco depois, eles chegam à cidade portuária de Brisa, e tanto Lyria quanto Gran ficam emocionados ao ver tantas pessoas em um só lugar. Eles também avistam várias aeronaves voando por ali. E Catalina diz que esta cidade é um centro para viagens de ilha em ilha. Viajantes dos céus de todo o mundo vêm aqui para comprar suprimentos ou vender seus achados valiosos, e podem até comprar uma aeronave se tiverem dinheiro para isso. Mas como estão sem dinheiro, Catalina sugere que peguem um navio de passageiros depois de conseguir alguns itens essenciais. Enquanto olham pelo mercado, Catalina avista um gato dormindo em uma loja e começa a acariciá-lo. Lyria revela que Catalina realmente adora animais fofos e peludos, e ela começa a perseguir Vern para acariciá-lo também. Quando Lyria avista um diário com uma capa fofa, Catalina diz a ela para comprá-lo, e promete ensiná-la a ler e escrever.
Naquela noite, enquanto ela segura o diário perto do coração, o esquadrão entra em um grande edifício com uma estátua imponente na frente. Enquanto se perguntam o que é aquele prédio, um velho revela que costumava ser um templo antigamente, mas agora é um ponto de encontro para mercadores. A estátua na frente é de Tiamat, a divindade guardiã da cidade, que era adorada por enviar brisas dos céus, até que as pessoas descobriram o conceito de clima. Naquela noite, enquanto Gran e Vern observam as estrelas, Lyria relata o dia em seu diário. No dia seguinte, Catalina surta ao saber que todos os voos de passageiros já estão reservados e que demorará um pouco até que um esteja disponível. Nesse momento, Gran ouve um navio se aproximando e corre para o porto para vê-lo. Enquanto ele admira a imensa escala do navio, Rackham aparece novamente e começa a descrever cada elemento da nave em detalhes, como se ele mesmo a tivesse construído. Gran pergunta se ele é um viajante dos céus, e ele responde que costumava ser, mas esses dias ficaram para trás. Ele então os leva para sua garagem, onde revela que conseguiu, de certa forma, consertar a nave que eles haviam derrubado ontem. Ele promete garantir que ela voe novamente e permite que a tenham, com a condição de que revoguem a licença de pilotagem de Catalina. Nesse momento, um sujeito chamado Drang e sua parceira Sturm aparecem na garagem e dizem a Lyria que tem uma nave extra que ela pode usar. Rackham imediatamente a avisa para não confiar nesses idiotas. Então Drang tira maçãs do bolso, pois de alguma forma sabe que Fenas adora. Ele então pergunta sobre Catalina, mas isso revela sua identidade, pois só alguém do Império saberia dela, especialmente porque ela não está ali. Depois que ele começa a agir como um idiota, Sturm o cutuca com sua espada e diz a Gran para pegar a nave e deixar a ilha. Quando ele se recusa, eles ficam sérios e se preparam para atacar. Mas Rackham cria uma cortina de fumaça usando a aeronave quebrada, o que lhes permite escapar. Drang e Sturm os perseguem, e quando Gran percebe que não pode despistá-los com Lyria ao seu lado, ele pede a Vern para levar Lyria embora, enquanto ele detém os perseguidores. Drang lança uma bola de fogo em Gran como aviso, mas ele a corta com sua espada e os ataca de frente. Antes que ele possa alcançá-los, alguém usa detritos de um prédio próximo para criar mais caos, e Rackham aparece do nada, guiando-os para um túnel. Sem que eles saibam, uma mulher misteriosa os observa do telhado. Lá nos túneis, Rackham revela que esses caminhos foram usados durante a guerra e pergunta a Gran se ele tem um cromossomo extra por estar lutando contra alguém muito mais forte. Gran diz que essa era sua única opção, e embora Rackham admire sua coragem, ele lhe diz para dar algum valor à sua vida. De volta ao porto, Catalina procura desesperadamente por seu esquadrão e eles logo se juntam a ela usando o sistema de túneis. Ela pergunta onde eles foram, então Gran os leva a uma taverna onde revela que foram perseguidos por pessoas do Império. Ele sugere que deixem este lugar o mais rápido possível, mas Catalina lhes dá a notícia de que todos os voos estão pré-reservados. Enquanto analisam suas opções, uma gracinha chamada Ciro aparece, e Catalina imediatamente percebe que ela é uma mercadora. Lyria pergunta por que ela parece tão pequena, apenas para descobrir que ela é uma Haven que sempre parece jovem, apesar de ser velha. Catalina pergunta a ela se pode encontrar um navio de viagem para eles, mas ela diz que nenhum está disponível. No entanto, há um navio usado à venda, mas Catalina diz que eles não podem pagar e nem sequer têm um piloto. Nesse momento, alguns rapazes na mesa ao lado recomendam que conversem com Rackham, pois ele é um excelente piloto. No entanto, ele gasta todo o seu tempo e dinheiro reparando um naufrágio, na esperança de fazê-lo voar novamente. Mais tarde, Gran sugere que peçam a Rackham para ser o piloto deles, mas Catalina não tem muita certeza, pois não o conhece bem o suficiente. De qualquer forma, ela concorda em acompanhá-los, e logo encontram a enorme nave que Rackham tem tentado consertar por anos. Ao contrário do que o rapaz disse, a nave parece estar em muito bom estado, e Gran fica animado porque eles podem realmente ser capazes de pilotar aquilo. Nesse momento, Catalina sente as forças do Império marchando em direção a eles e diz a todos para se esconderem rapidamente nas ruínas. O pelotão é liderado por outro Haven chamado Furious, que orgulhosamente ocupa sua cadeira e diz a seus homens para devastar a cidade inteira. Um dos cavaleiros sugere calmamente uma abordagem mais passiva, mas ele se irrita e o executa no local. Furious então sente alguém escondido nas ruínas e diz ao seu mago para explodi-las, mas Gran e os outros conseguem sair bem a tempo. Ao ficarem cara a cara com Furious, ele diz a seus homens para capturá-los e zomba deles por pensarem que aquela nave velha poderia voar. Nesse momento, Rackham usa seu rifle de precisão para causar caos, declarando que não deixará ninguém brincar com fogo perto de sua amada Grand Cypher. Antes disso, Rackham teve um pesadelo sobre sua nave caindo devido a ventos fortes, e quando acordou, viu a comoção lá fora. Enquanto isso, Furious disse a Catalina que ele era o responsável pelo fato de não terem encontrado uma aeronave de passageiros porque queria prender Catalina nesta ilha. Ele também lhes disse que tinha luz verde para explodir toda a ilha, e riu histericamente ao dizer que era tarde demais para salvar alguém.
Ele então ficou muito sério e disse a seus homens para capturá-los, e foi então que Rackham atirou na perna da cadeira de Furious para fazê-lo cair. No presente momento, várias balas são disparadas aos pés deles, e em meio ao caos, Gran abre uma porta secreta para os túneis subterrâneos, permitindo que todos escapem em segurança. Uma vez lá dentro, eles veem uma luz à frente, e enquanto Catalina está em guarda, Gran a assegura de que está tudo bem. Segundos depois, Rackham aparece com uma lanterna, e Gran diz que percebeu que era ele porque atirou perto da porta secreta para ajudá-los a escapar. Rackham diz que estava apenas protegendo sua nave e que eles simplesmente estavam no lugar certo na hora certa. Ele então lhes diz que a passagem leva à sua casa segura e que são bem-vindos para ficar com ele até que seus níveis de procurados diminuam. Uma vez lá, ele admite que perdeu a paciência e começou a atirar no general do Império antes de perguntar por que eles estavam ali, afinal. Gran diz que estavam procurando por ele especificamente porque precisam de um piloto que possa tirá-los desta ilha. Rackham se recusa a ajudá-los, dizendo que não pilotará nenhuma outra nave, exceto a sua própria. Ele então os apresenta a Grand Cypher, uma nave pela qual ele é obcecado desde que era criança. Quando jovem, seu sonho era consertá-la e fazê-la voar mais uma vez. Então ele coletou peças por anos e trabalhou nela constantemente, arriscando até a própria vida no processo. Eventualmente, ele conseguiu finalizar os reparos, mas quando tentou fazê-la voar, ela o abandonou, sem mais nem menos. Desde aquele dia, ela está parada ali, ociosa. Gran perguntou por que ele parou de tentar agora, e ele diz que é porque nem sabe o que há de errado com a nave. Ele acredita que a nave não quer aceitá-lo como seu piloto, e ele se recusa a embarcar em outra. Então eles estão em um relacionamento tóxico como seus pais. Mesmo assim, ele se recusa a desistir dela, jurando fazê-la voar, mesmo que leve décadas. Ele até se oferece para ensinar uma coisa ou outra a Gran, e Gran aprecia o gesto. Catalina então percebe que os Cavaleiros do Império partiram, mas como planejam destruir toda a cidade, ela quer avisar as pessoas antes que seja tarde demais. Eles agradecem a Rackham pela ajuda antes de partir, mas ele decide ir com eles, sabendo que não pode descansar enquanto pessoas inocentes estiverem em perigo. Enquanto isso, Furious está furioso com seus soldados por serem mais inúteis do que Sakura. Então, antes de deixar este lugar para sempre, ele decide transformá-lo em uma grande fogueira. Um dos cavaleiros pergunta o que farão com Lyria, e ele diz para queimá-la junto com o resto deles. Nesse momento, um vento forte começa a soprar, e quando Vern pergunta, Catalina diz que ouviu rumores de uma arma forte o suficiente para dizimar uma ilha inteira. Até Gran e Lyria sentem que algo grande está prestes a acontecer. Mas antes que possam chegar à cidade, eles encontram Drang e Sturm mais uma vez. Catalina pergunta se foram enviados pelo Império para recuperar Lyria, mas eles se recusam a responder. Catalina está pronta para enfrentá-los. Mas Drang sugere que deixem suas diferenças de lado e oferece uma maçã a Vern como um sinal de amizade, o que Vern rejeita porque não confia nele. Ele então lhes pede para pegar uma aeronave e deixar este lugar, mas Catalina o recusa. Sturm diz calmamente que estão ficando sem tempo, então Drang decide forçar o esquadrão a entrar em sua nave. Quando ele saca suas armas, Rackham o ataca com seu rifle e é logo seguido por Gran. Enquanto isso, Sturm ataca Catalina e começa a duelar com espadas contra ela. Pouco depois, Drang percebe relâmpagos nas nuvens e se dá conta de que não pode mais brincar. Nesse momento, um tornado começa a se aproximar deles. Então Sturm se junta a ele e sugere que fujam antes que seja tarde demais. Catalina pergunta se eles têm algo a ver com o que o Império está fazendo, mas ele se recusa a responder novamente. Ele então lhes dá uma última chance de se juntarem a ele, mas Catalina recusa, a menos que ele seja honesto. Não querendo compartilhar, Drang lhes deseja sorte e parte, e Catalina acha estranho como ele simplesmente foi embora sem tentar sequestrar Lyria. Ela acredita que, embora Drang e Sturm façam parte do exército real, eles não devem estar sob o comando do General Furious. Ela então se volta para Lyria para escapar do que sentiu antes, e suspeita que o general esteja de alguma forma controlando o clima. À medida que as coisas pioram na cidade, todos os civis se reúnem dentro do templo e começam a orar por sua segurança. O esquadrão de heróis também se junta a eles e vê vários civis feridos, para seu horror. Nesse instante, o templo começa a tremer e eles correm para a varanda para ver vários tornados vindo em sua direção. Gran rapidamente agarra Lyria e se esconde, e o tornado passa pelo templo, destruindo a fachada. Rackham suspeita que o prédio não aguentará e que precisam tirar as pessoas, e há apenas um navio nos docas, grande o suficiente para levar as mulheres e crianças. No entanto, como o piloto foi ferido antes, ninguém pode pilotá-lo. Nesse momento, um pai indefeso implora a Rackham para pilotar o navio e salvar sua família, e Rackham concorda em assumir o comando. Enquanto se dirige ao navio, o pensamento de Grand Cypher o detém, mas ele se recompõe e se junta aos outros. Assim que chegam ao porto, vem o General Furious incendiar o navio com canhões antes de explicar que a deusa Tiamat é real, e está furiosa com as pessoas, porque elas se esqueceram dela.
Quando Rackham retorna com as más notícias, Lyria pede que ele a leve para perto de Tiamat, usando um navio menor para que ela possa usar seus poderes para controlar. Embora Rackham esteja cético quanto às suas habilidades, eles não têm outra escolha, então ele concorda em levá-la para perto da deusa do vento. Ele então leva todo o esquadrão para sua Grand Cypher, e embora ela nunca tenha voado para ele antes, ele acredita que funcionará desta vez. Contra todas as probabilidades, Rackham realmente consegue fazê-la voar, e agora está um passo mais perto de salvar a cidade. Depois de passar pelas nuvens escuras, vem uma montanha gigante de gelo em seu caminho, e Rackham usa suas habilidades superiores de pilotagem para contorná-la facilmente. Pouco depois, eles encontram várias ilhas flutuantes, e no meio há uma nuvem gigante onde Tiamat reside em estado de transe. À medida que se aproximam, Gran e Lyria sentem seu despertar e avisam Rackham, o que só o excita ainda mais. Enquanto isso, a cidade está sendo atingida por raios contínuos. Enquanto Furious observa de longe em sua nave, ele então pergunta sobre Tiamat, e um dos cavaleiros lhe diz que, embora seu nível de agressão seja muito maior do que esperavam, eles ainda podem manipulá-la. Isso deixa Furious animado, e ele diz a seus homens para registrarem tudo o que aconteceu ali. Enquanto isso, a Grand Cypher colide com algumas pequenas rochas, mas Rackham está confiante de que pequenos seixos não podem derrubar a nave. Nesse instante, Gran percebe que Tiamat está tomando medidas defensivas contra eles, e logo depois vários mísseis teleguiados são enviados em direção à nave. Rackham desvia da maioria, mas alguns conseguem atingir, o que preocupa os outros. Rackham, no entanto, está confiante e pergunta a Gran se ele sabe como levar uma nave à sua velocidade máxima. Gran responde que isso é feito aumentando a potência ao máximo, mas Rackham revela que há outra maneira. Ele então leva a nave o mais alto possível e desliga os motores, deixando a gravidade fazer o trabalho por ele. Usando esse truque, eles escapam dos mísseis teleguiados apenas para avistar uma Tiamat gigante aninhada com dragões estranhos presos ao seu corpo. Ela então desperta majestosamente e sua aura é tão intensa que lhes causa arrepios. Gran rapidamente instrui Lyria a usar seus poderes. Então ela toca o cristal e telepaticamente pede a Tiamat para não destruir a ilha. Tiamat não ouve e, em vez disso, começa a atacá-los. Mas Lyria está confusa sobre por que ela não está ouvindo. Ela corre para Gran e pede um favor. Então Gran diz a Rackham para levá-los diretamente para cima de Tiamat. Ela continua a não atacar a nave, mas Rackham desvia habilmente e voa até que a nave esteja no topo. Lyria então revela que o Império fez algo para fazer Tiamat sofrer, e ela vai usar o poder de Bahamut para ajudá-la. Ela então transfere esse poder para Gran, que imediatamente salta e usa as ilhas flutuantes para se posicionar perto dela. Tiamat o sente e tenta pegá-lo, e apesar de seus ataques destrutivos o atingirem, ele resiste e atinge o cristal primordial em seu peito. A destruição do cristal acaba com a corrupção na mente de Tiamat. Então, quando ela vê Gran caindo em queda livre para a morte, ela rapidamente usa seus poderes para resgatá-lo. Ela então traz Gran para a nave em suas palmas. Enquanto os outros estão aliviados por ele estar seguro, Rackham está focado no fato de que todos se esqueceram de sua deusa. Nós os abençoamos com ventos por séculos. Naquele momento, ele jura retornar à cidade e deixar todos saberem que ela ainda está aqui, para que ninguém se esqueça dela. Nesse instante, eles veem um brilho sobre Lyria que logo se transforma em um objeto. E Lyria afirma: é um presente da deusa. Depois, eles retornam à cidade e Lyria agradece a Rackham, porque não teria sido possível sem a contribuição dele. Ela então se dirige às pessoas, dizendo-lhes que Tiamat foi libertada de seu sofrimento e agora os abençoará com brisas suaves como costumava fazer. Rackham acrescenta que a culpa também é deles, por se esquecerem dela, e pede que não repitam esse erro. Mais tarde naquele dia, enquanto Lyria e Virne se dirigem à taverna, Gran se enfaixa, mas Catalina o vê com dificuldades e se oferece para curá-lo. Ela lhe diz que ele é muito imprudente na forma como luta, especialmente quando não há botão de respawn na vida real. Ela pergunta por que ele não valoriza a própria vida, e Gran responde que apenas fez o que parecia certo no momento. Ela pergunta o que ele teria feito se a deusa não o tivesse salvado, mas Gran diz que estava esperançoso de que ficaria bem graças ao poder de Lyria. Catalina lhe diz que como ele e Lyria compartilham uma força vital, isso significa que ela também é sua guardiã. Então, de agora em diante, ele deve consultá-la antes de fazer algo tão perigoso. Depois que ele se desculpa por fazê-la se preocupar, ambos se juntam a Lyria e Virne para o jantar, onde Lyria lhe mostra o presente que recebeu de Tiamat. Assim que ele o toca, ambos veem uma visão de um vulcão, e enquanto estão confusos, Ciro aparece e revela que eles estão segurando um pedaço do mapa celeste. Catalina então revela que é dito ser o legado dos Astrals, e é preciso coletar todos eles para passar pela bacia sombria que divide os reinos. Lyria conta a Ciro sobre a Montanha Vermelha que viu, e Ciro revela que ela está localizada no Ducado de Valtz. Naquela noite, enquanto Rackham está consertando a nave, Gran se aproxima dele e pergunta se ele seria o piloto deles em sua jornada. Rackham pergunta aonde ele precisa ir, mas Gran hesita em responder, fazendo Rackham pensar que ele não tem espírito. Mas quando Gran diz que quer ir para a Ilha Astral, Rackham fica chocado.
Gran então tira a carta de seu pai e a entrega a Hakan, dizendo-lhe que, embora as pessoas acreditem que aquele lugar é uma fantasia, ele quer vê-lo com seus próprios olhos. Ele quer ter todo tipo de aventuras e se tornar um grande viajante dos céus como seu pai, e para isso, ele precisa de um bom piloto. Respeitando sua ambição, Hakan concorda em ser seu piloto, e eles se preparam para partir no dia seguinte. Antes de partir, Catalina pergunta a Hakan se ele tem certeza disso, lembrando-o de que a viagem deles é perigosa. Hakan diz que a única razão pela qual ele viveu ali por tanto tempo é porque ele conseguia fazer a nave voar. Mas agora que está no ar, ele quer levá-la ao redor do mundo e experimentar tudo. Catalina então o agradece por tudo o que ele fez. Mas antes que partam, Ciro entra correndo e diz que tem um trabalho para eles. Ela revela que um cliente quer que eles encontrem alguém, mas como estão sendo discretos, eles falarão diretamente com eles no Ducado de Valtz. Como Lyria viu a Montanha Vermelha no mapa celeste, que também está em Valtz, Gran diz a Hakan para levá-los para lá. Uma vez no ar, Hakan declara Gran o capitão desta nave, e embora ele hesite a princípio, Vin lhe diz que seu pai também se tornou capitão na idade dele, e isso o ajuda a aceitar seu papel. Em outro lugar, Drang e Sturm se reportam ao seu mestre, desculpando-se por sua falha em capturar Catalina e os outros. Seu mestre lhes pergunta severamente se eles plantaram as sementes, e Sturm revela que ela espalhou rumores por toda a cidade. Depois de algum tempo, Gran e os outros avistam a Montanha Vermelha que viram na visão, o que indica que chegaram a Valtz. Assim que pousam, Rackham revela que não tem permissão para pousar. Então o esquadrão empurra Gran para frente, já que ele é o capitão deles agora. Enquanto ele assina os documentos, os outros observam a montanha mais de perto e ficam hipnotizados por sua majestade vista dali. Catalina explica que, como a lava flui continuamente da montanha, o ducado a utilizou construindo indústrias siderúrgicas ao redor da cidade. Nesse instante, Ciro aparece e eles ficam chocados, perguntando-se como ela chegou ali antes deles. Ela brinca dizendo que está em todo lugar ao mesmo tempo, mas se recusa a dar mais detalhes. Gran e Rackham se juntam às garotas, então Ciro lhes entrega um mapa e pede que se encontrem no local marcado para um trabalho mais tarde. Ela também lhes diz para terem bons modos porque os locais ficam nervosos, perto de estranhos antes de partir. Depois, o esquadrão entra na cidade que parece saída diretamente de Assassin's Creed Syndicate. Mas sua empolgação vai por água abaixo quando percebem que as pessoas lhes dão uma recepção fria. Naquela noite, eles vão a uma taverna onde Ciro os apresenta ao cliente que já sabe que eles salvaram Port Breeze e quer que façam algo semelhante por Valtz. O clima muda assim que ele revela que trabalha com inteligência e pede que mantenham essa informação em sigilo. Ele então revela que esta missão é uma operação de busca por uma pessoa que por acaso é o Arquiduque Zaka, o Grande. O esquadrão reconhece que um arquiduque desaparecido é um grande problema, e é por isso que a agência de inteligência não pode operar publicamente. No entanto, as pessoas começaram a notar seu desaparecimento e as coisas ficarão caóticas se Zaka não for encontrado em tempo hábil. Ele também revela que Zaka tem estado em contato com o Império, e se essa notícia for verdadeira, isso tornará o trabalho deles mais difícil. Enquanto ele implora para que aceitem esta missão, o esquadrão admite que este trabalho é muito mais complicado do que ela imaginava, mas eles ainda querem ajudar o arquiduque. Eles deixam a decisão para seu capitão e Gran decide aceitá-la. No dia seguinte, eles se dividem em dois grupos para coletar informações dos locais, e as garotas descobrem que Zaka é um extrovertido que frequentemente aparece aleatoriamente para verificar os cidadãos. Ele também faz truques de mágica para os mais jovens e até lhes traz flores, o que mostra o quão gentil e atencioso ele é com seu povo. Sem que eles saibam, uma garota misteriosa está ouvindo a conversa deles. Por outro lado, os rapazes estão em uma armaria onde a ferreira está chateada porque as pessoas estão dizendo que Zaka se aliou ao Império para criar uma arma de destruição em massa. Embora ela não acredite nos rumores, ela notou mais naves do Império vindo pra cá ultimamente e as coisas estão piorando a cada dia. Além disso, o arquiduque ordenou a extração em massa de minérios e aço líquido, o que o torna suspeito. Como todos estão em guarda por causa dos rumores, ela os aconselha a ficarem alertas. Mais tarde, eles se reúnem para discutir o que encontraram e todos estão em uníssono de que as pessoas amam seu arquiduque. Eles também discutem como ele estava coletando minério bruto e ferramentas, e algumas pessoas acreditam que ele está fazendo uma arma para destruir o mundo. Algumas pessoas o viram embarcar e desembarcar das naves do Império, o que faz Rackham se perguntar se há alguma verdade nos rumores. Enquanto continuam a discutir seu próximo curso de ação, a garota de antes os segue e ouve a conversa deles. No dia seguinte, o esquadrão visita uma fábrica abandonada onde Zaka foi visto pela última vez e a garota o segue novamente, usando magia para se tornar invisível. Quando Catalina menciona que alguém os estava seguindo, Lyria surta e Rackham diz que também notou isso ontem. Eles suspeitam que seja um mago do Império, e quando Lyria expressa suas preocupações, Gran promete protegê-la, não importa o que. Nesse instante, eles ouvem a garota gritando e correm para ela, que estava sendo incomodada por um bando de goblins. Sem hesitar, eles afastam os goblins e resgatam a garota, e Gran lhe oferece uma mão. Eles perguntam a ela por que os estava seguindo, e ela revela que também está procurando o arquiduque porque ele é seu mestre.
Indo para uma taverna próxima, ela se apresenta como Lo, e depois de um pouco de conversa, ela revela que Zaká é seu professor de magia. Catalina pergunta se ela está falando sobre os truques de festa dele, mas Lo revela que ele é na verdade um mago completo que pode usar magia de verdade. Ela diz que ele estava agindo estranho quando os homens do Império começaram a visitá-lo, e então um dia ele simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto o procurava, ela viu o grupo deles perguntando a outros sobre o Arquiduque, então ela começou a segui-los. Ela também discute os rumores em torno de Zaká, mas tem certeza de que são falsos, pois não há como um homem gentil como ele machucaria os outros. Vendo o quão preocupada ela está, eles prometem encontrar o homem, mas ela diz que não ficará parada e se impõe no grupo deles. Em seguida, eles mostram a Lo os lugares que devem procurar, e ela confirma que ele visitava essas áreas frequentemente. Ela diz que procurou em todos esses lugares minuciosamente, exceto na pedreira, porque é preciso uma aeronave para chegar lá. Assim, o esquadrão decide dar-lhe uma carona na Grand Cypher. A bordo, Lyria pergunta a Lo o que ela fará se o vir novamente, e ela diz que vai dar um tapa na cara dele por ter partido sem avisá-la. Gran se junta à conversa dizendo como ele frequentemente pensa no que dirá ao pai quando o encontrar. Ele então a assegura de que encontrarão Zaká e isso a deixa feliz. Pouco depois, eles chegam a uma pedreira que parece ser apenas um buraco gigante sem nada dentro. Eles decidem desistir, mas Lo sente vestígios de magia lá dentro e usa sua varinha para revelar uma entrada secreta que leva ao subsolo. Subindo as escadas, eles chegam a uma gigantesca instalação de pesquisa com grandes máquinas e não muito depois, Lyria sente algo que não consegue explicar totalmente. Nesse instante, Drang e Sturm aparecem, revelando que ela está sentindo uma besta primordial porque os Astrals usaram este lugar uma vez. O esquadrão imediatamente se prepara para outra luta, mas Drang, sendo um completo idiota, revela que eles vieram aqui apenas para apoiar seu empregador. Nesse instante, uma pessoa fortemente blindada se aproxima e o rosto de Catalina parece ter visto um fantasma. Acontece que a pessoa em questão é a Conselheira Suprema, chamada Cavaleira da Capa Negra, fazendo todos se perguntarem por que alguém tão importante está ali. Lo pergunta por que ela sequestrou Zaká apenas para descobrir que a Cavaleira da Capa Negra também o está procurando. Ela revela que o Império havia financiado um projeto de pesquisa combinado com Zaká, mas ele desapareceu com o resultado. O projeto foi ideia dele de usar o poder dos cristais primordiais e incorporá-los em máquinas, e é por isso que o Império está visando Lyria e a boneca da Cavaleira da Capa Negra. Assim que ela sai, o esquadrão de heróis ouve uma explosão ao fundo e um monstro mecanizado sai da fumaça. Lo rapidamente percebe que a máquina está funcionando com a magia de Zaká e tenta trazê-lo de volta aos seus sentidos, mas ela começa a atacar. Gran bloqueia seu soco e mantém a máquina no lugar enquanto o Requiem usa seu rifle para derrubá-la. Ele então impede Lo de se aproximar demais e diz a todos para fugirem, apenas para o mech se levantar novamente. Eles de alguma forma escapam do monstro e Lo desaba porque esperava que sua voz pudesse alcançar Zaká através do mech. Lyria revela que a voz dela realmente chegou até ele enquanto eles lutavam, então ela pede para Lo não desistir e continuar tentando. Depois que ela se anima, Rakan sugere que localizem uma saída, mas Catalina quer procurar no local por quaisquer sinais do Arquiduque. Nesse instante, Lyria ouve uma voz chamando-a, e eles decidem segui-la. Ela os leva a uma escadaria que desce profundamente, fazendo-se perguntar para que era usada. No caminho, Lyria pede a Lo para lhes contar mais sobre Zaká, e ela diz que ele é um idiota desajeitado que às vezes esquece de comer porque está muito imerso em sua pesquisa. Ele também esquece suas sessões de tutoria, e ela frequentemente o encontra coberto de óleo mecânico. Além disso, ele sempre fala sobre como quer colocar sorrisos nas pessoas, e tudo o que faz é para fazer os outros felizes. Lo diz que ele é uma pessoa realmente gentil. Então, se ele estiver realmente fazendo algo prejudicial, ela deve impedi-lo e usar sua própria magia para fazê-lo sorrir. Pouco depois, eles chegam a um longo corredor que os leva a uma espécie de grande palácio subterrâneo. Lá, eles encontram uma grande figura blindada, uma besta primordial chamada Gigante de Ferro em transe. Nesse instante, Zaká faz uma aparição e severamente lhes diz para irem embora. Lo implora para que ele volte para casa com ela. Quando ele não reconhece sua própria pupila, eles percebem que ele está sob algum controle mental e tentam despertá-lo. Mas ele continua tagarelando sobre reviver o Gigante de Ferro. Ele também menciona que descobriu a maneira de controlar o poder dos cristais primordiais e imediatamente os lembra do que a Cavaleira da Capa Negra disse. Gran rapidamente protege Lyria, que pergunta ao Arquiduque se foi ele quem a chamou ali. O velho confirma e pede que ela entregue seu poder, mas a Cavaleira da Capa Negra, que estava observando à distância, pede a sua boneca para injetar energia no Gigante de Ferro. Isso faz o gigante despertar, então o esquadrão de heróis se prepara para enfrentá-lo. Quando ataques comuns falham em danificá-lo, Lyria empresta a Gran o poder de Bahamut, mas ele mal consegue arranhá-lo. O gigante arremessa Gran para longe, forçando-o a se segurar em uma corrente a vários metros no ar. Enquanto o gigante se aproxima lentamente dos outros, Lo usa seus feitiços para desacelerá-lo. Mas todos os seus esforços falham.
No entanto, quando Lyria coloca a mão em seu cajado, ela lança um ataque realmente forte que faz o gigante cair para trás. Percebendo que podem vencer trabalhando juntos, Lyria fortalece todo o seu esquadrão com o poder da deusa do vento, e eles rapidamente viram a maré a seu favor. Como último recurso, o Gigante de Ferro tenta destruir todo o lugar, mas Law usa um feitiço poderoso para encerrar a batalha de uma vez por todas. Ela então se aproxima de Zaka furiosa e lhe dá um tapa no rosto, o que finalmente o traz de volta aos seus sentidos. Ela então o abraça e lhe diz que há outras maneiras de proteger Valtz, então ele não deve seguir esse caminho. Vê-la desabar faz Zaka perceber que cometeu um erro terrível. Então ele a abraça de volta e se desculpa, prometendo nunca mais deixá-la para trás. No entanto, de repente, Zaka congela em um lugar e detritos começam a cair de cima. Eles rapidamente o tiram dali e o levam para casa, e isso leva-lo a um flashback caótico de quando seus pais morreram e ela teve que viver sozinha. Enquanto outros da idade dela tinham a liberdade de brincar e se divertir, ela tinha que se preocupar em sobreviver neste mundo onde não tinha mais ninguém. Então, um dia, este homem de aparência assustadora se aproximou dela e produziu flores do nada para animá-la. Depois que ela se abriu para ele, ele a ensinou a usar sua magia e cuidou dela daquele dia em diante. Ela acrescenta que Zaka é o mais próximo de um pai em sua vida, e isso faz Lyria chorar porque ela não tem memórias de seus pais ou de onde nasceu. A única família que ela tem é Catalina, e ela nem consegue imaginar o que faria se algo acontecesse a ela. Vendo-a tão triste, Law tira um truque do manual de seu mestre e produz uma flor do nada para animar Lyria. Zaka disse a ela para fazer este truque sempre que visse uma criança chorando, mas ela não consegue entender porque ele está tão obcecado em fazê-los felizes. Nesse momento, Zaka acorda dizendo que uma nação cuja juventude perdeu seus sorrisos não tem futuro. Quando ele começou a observar os jovens nesta cidade, percebeu que a maioria deles estava triste. Então, ele teve que tomar medidas extensas para fazê-los felizes. Law ainda não entende porque ele estava criando uma arma de destruição. Então ele explica que alguém o visitou recentemente e lhe deu algo chamado a Fonte de Poder. No entanto, suas memórias estão todas embaçadas depois disso, o que significa que ele não estava no controle. Ele acredita que foi enganado por alguém, e acabou usando o Gigante de Ferro para seus objetivos malignos. No entanto, Lyria revela que o gigante sabia que ele era uma alma gentil por baixo. Então, quando os destroços caíram sobre ele, o gigante usou seu próprio corpo para bloquear o impacto. Depois que o cristal primal de Lyria absorveu seus poderes, suas memórias foram transferidas para Lyria. Então ela sabe que o gigante queria proteger Zaka. Ela então mostra a ele um pedaço do mapa esquemático que o Gigante de Ferro lhe deixou. E embora ela queira dá-lo a Zaka, o homem sugere que ela o guarde para si mesma. Depois Law agradece pela ajuda e pergunta o que farão em seguida. E Gran diz que vai encontrar as Ilhas Astrais onde seu pai o espera. Quando ela pergunta se eles têm uma pista, eles se entreolham com rostos vazios antes de tocar o mapa celeste que lhes mostra uma ilha azul. Catalina e Hakan percebem que o lugar só pode ser as Ilhas Auguste, então decidem ir para lá em seguida. No dia seguinte, Zaka vem se despedir deles, e logo depois Law se junta a eles com sua bagagem, revelando que também os acompanhará. Ela diz que quer viajar pelo mundo e se tornar uma maga ainda mais forte para poder fazer sorrir, e Gran concorda em tê-la a bordo. Em outro lugar, dois aventureiros, Mary e Carva, estão invadindo uma masmorra para encontrar tesouros, mas continuam ativando todas as armadilhas e se metem em muitos problemas. Enquanto isso, o esquadrão de heróis está em uma taverna com Sierra, que os agradece por lhe darem uma carona até esta ilha. Enquanto Catalina lhe diz que eles têm que parar aqui para estocar suprimentos antes de irem para Auguste, Hakan e Law entram em uma discussão. Interrompendo rapidamente a brincadeira deles, Sierra lhes oferece um desconto em sua loja como um sinal de gratidão por ajudá-la. Todos estão animados para comprar dela, mas ela pede que esperem 3 dias enquanto ela reúne as coisas para eles. Já que eles têm tempo livre, ela lhes fala sobre as ruínas em uma floresta próxima, e ela também tem um pedido para que as procurem. Hakan pergunta se ela concordou em reunir suprimentos para eles para que pudesse atribuir este trabalho à equipe deles, e ela admite timidamente. O esquadrão concorda em aceitar o trabalho, então ela desenha em um mapa marcando as ruínas. No dia seguinte, apesar da incapacidade de Gran de seguir as direções, eles de alguma forma chegam às ruínas. Catalina aconselha a todos a terem cuidado, pois as ruínas nunca foram exploradas antes. Mas quando Hakan ignora o conselho dela, Law começa a discutir com ele mais uma vez. Lyria animadamente se adianta e diz a todos para segui-la, mas os azulejos quebram sob seus pés e ela agora está meio enterrada no chão. Antes que pudessem puxá-la, cada membro começa a cair um após o outro até que o chão se quebra e eles se veem em queda livre em um escorregador. Isso os divide em 2 equipes, com Catalina, Vern e Lyria em uma e os restantes na outra. Enquanto se perguntam como sair dali, Catalina vê um monstro morcego vindo em sua direção e o fatia com sua espada. Ela então percebe Lyria encostando o ouvido na parede e Lyria revela que sabe onde Gran pode estar. Do outro lado, Gran também sente onde Lyria está porque ambos compartilham uma força vital. Law acredita que é bastante romântico que eles sejam atraídos um pelo outro, mas Hakan começa a provocá-la novamente.
Assim que Gran aponta na direção de Lyria, uma onda de água inunda a caverna e Lo usa a magia do vento para protegê-los. Depois que a inundação passou, ela os guia em direção a Lyria. Enquanto isso, Catalina e Lyria encontram várias armadilhas e quase caem para a morte. Felizmente, elas saem ilesas e recuperam o fôlego em uma sala onde Lyria revela que pode sentir Gran em todas as direções. Catalina suspeita que Gran talvez não consiga sentir Lyria, mas Van diz que não importa, porque aquele idiota não conseguiria encontrar sua casa nem com o Google Maps. Van então lhes diz que está ao lado de Gran desde jovem e é por isso que sabe o quanto ele se esforçou para se tornar mais forte e poder encontrar seu pai. Ele também não quer sobrecarregar os outros, então sempre faz as coisas sozinho e frequentemente toma decisões imprudentes. Apesar de respeitar a ambição de Gran, Catalina acredita que é quase impossível para seu pai ter completado uma viagem de ida e volta à Ilha Astral e a verdade pode quebrar Gran. Enquanto isso, Lo tenta o seu melhor para iluminar seu caminho usando magia de luz. Mas como ela não é boa nisso, Rackham lhe entrega uma vela. Embora ela tenha aprendido a aceitá-lo, Rackham continua a provocá-la chamando-a de pirralha chata. E isso leva a outra discussão entre eles. Gran começa a rir da brincadeira deles e revela que uma vez explorou uma caverna com Vern. E quando se perderam, eles também estavam discutindo assim. Nesse momento, eles ouvem explosões acima do solo e são Mary e Carva ativando mais armadilhas na masmorra. Bem em frente à sala do tesouro, um golem gigante bloqueia o caminho deles, mas Mary não hesita e joga uma bomba em seu rosto. Isso faz com que o golem enlouqueça e ataque Carva. Mas bem no último segundo, Gran aparece e bloqueia seu ataque. Ele quebra o braço no processo, mas Lo rapidamente o segue e o cura usando magia. Quando o Golem ataca novamente, Rackham usa seu rifle de precisão para derrubá-lo, mas percebe que ele tem autocura. Ele tenta abri-lo para que Mary possa jogar uma de suas bombas dentro do Golem, mas nem isso funciona. Gran tenta a sorte com a espada, mas é jogado para trás, embora aprenda que o Golem ataca qualquer um que tente entrar na sala do tesouro. Usando essa informação, ele pede a Lo para criar um corpo de água acima do Golem, que é então transformado em vapores graças à bala de Rackham. Gran então destrói sua perna e diz a Mary para jogar uma bomba em sua boca. Mas quando ela erra o alvo, Gran pega a bomba e a arremessa na boca do Golem como se fosse LeBron James. Após a explosão, o Golem se transforma em uma pilha de areia e do alto cai Lyria, que desliza diretamente para os braços de Gran. Catalina e Van logo os seguem e toda a turma está de volta em um só lugar. Eles então se dirigem à sala do tesouro e a encontram cheia até a borda com moedas de ouro e joias. No entanto, o olho de Gran avista uma espada elegante enterrada em ouro, e quando ele a puxa, todas as ruínas desaparecem e o ouro se transforma em areia. Naquela noite, enquanto Mary e Carva se preocupam com o ouro perdido, Cyril revela que o cliente se recusou a pagar porque a ruína desapareceu. Então, em vez disso, ela os compensa permitindo que fiquem com a espada e suprimentos gratuitos para sua jornada. Gran oferece a espada a Mary e Carva, mas eles dizem para ele ficar com ela porque ele salvou suas vidas. Mais tarde, Lyria sonha com uma biblioteca enorme onde ela avista uma garota lendo em silêncio. De repente, todos os amigos de Lyria são executados por aquela mesma garota. E quando Lyria exige saber o porquê, a garota se vira para revelar que ela é, na verdade, a própria Lyria. Nesse momento, Gran a acorda e ela imediatamente chora, perguntando ansiosamente se todos estão bem. Gran lhe diz que ela teve um pesadelo. Então ela finalmente olha, solta um suspiro de alívio. Ele a assegura de que todos estão bem e que estão todos esperando por ela no convés, o que coloca um sorriso em seu rosto. Ela logo se junta aos outros enquanto se aproximam de Auguste, e as garotas ficam emocionadas ao ver o oceano pela primeira vez. Catalina está no convés, feliz que Lyria e Lo se tornaram boas amigas porque Lyria nunca teve amigos da sua idade. Ela acredita que estar com amigos não só ajuda as pessoas a aprender, mas também traz um tipo simples de felicidade. Rackham, brincando, diz que ambos se tornarão um grande problema em breve, o que faz Catalina rir. Então, de repente, Rackham pede a todos para se segurarem antes de mergulhar na água. E assim que atracam, Lo começa a repreendê-lo por não os ter avisado antes. Ela então olha por redor e percebe que o lugar parece bastante vazio, embora seja um ponto turístico, o que eles acham estranho. Nesse momento, Lyria sente uma aura fraca de uma besta primal e pergunta a Gran se ele também a sente. Gran, em vez disso, sente um cheiro horrível, e eles seguem o fedor para encontrar lodo acumulado na costa. Nesse momento, eles notam fumaça subindo e um barco passa com um homem lá dentro, gritando para eles saírem da área imediatamente. No entanto, ele reconhece Rackham e tira sua máscara, revelando-se como o velho Eugene. Ele pergunta a Rackham o que aconteceu com o Grand Cypher, apenas para saber que Rackham conseguiu repará-lo e está atualmente usando-o para suas viagens. Eugene assume que Rackham está de férias com sua família, com Catalina como sua esposa e os outros 3 como seus filhos, mas eles rapidamente esclarecem o mal-entendido. Rackham então revela que está apenas viajando com a tripulação e que aquele tolo com cara de bobo ali é o capitão. Eugene então os leva para a cidade em seu barco, e no caminho, ele explica que está atualmente lidando com uma crise.
Augusta está em guerra com o Império Ust porque eles têm poluído o mar com seus experimentos. Eles tentaram negociar, mas uma coisa levou a outra e agora estão em guerra. No entanto, Yudin está esperançoso de que vencerão esta guerra porque tem Leviatã, o guardião do mar, ao seu lado. Ele pediu que orassem a Leviatã, porque isso lhes traria boa sorte. Logo depois, ele os leva para Misereia, uma cidade majestosa construída sobre a água. A cidade está cheia de pessoas animadas que podem viver suas vidas em paz porque os bravos soldados estão segurando a linha de frente. Mais tarde, ele descobre que um dos marinheiros foi atacado por um monstro perto da cidade e revela que mais deles começaram a aparecer recentemente. Lo rapidamente corre para o homem e usa magia para curar suas feridas, e Yudin admite que eles poderiam usar alguém habilidoso em combate porque não tem um exército adequado. Lo imediatamente parte com Vern para curar os feridos, e Catalina concorda em dar treinamento de combate às tropas. Com Rakan partindo para ajustar alguns navios, Lyria e Gran perguntam a Yudin se eles também podem ajudar. Então ele pede que eles façam compras para eles. Ele lhes entrega uma nota que lista todos os suprimentos de que precisam, e eles aceitam alegremente. Pelas próximas horas, eles vão de loja em loja, explorando a cidade e se divertindo muito. Na Rua da Comida, um lojista os confunde com um casal de turistas e lhes oferece comida grátis, que Lyria aceita porque está com fome. Mais tarde, Yudin e Rakan sentam-se para o chá, e quando Rakan resmunga sobre estar sobrecarregado, Yudin o lembra de tudo o que ele fez por ele no passado. Yudin então pergunta por que ele fez de Gran o capitão de seu navio, quando no passado ele era tão obcecado por ele. Rakan admite que não nasceu para ser capitão, e a ambição de Gran de ver o fim do céu o fez querer estender a mão ao garoto. Nesse momento, Lo e Vern retornam, então Yudin decide preparar o jantar para eles. De passagem, ele revela que Catalina também está ajudando a cozinhar, o que é uma ideia realmente ruim, de acordo com seu esquadrão. Nesse momento, eles ouvem uma explosão dentro da cozinha e a situação se torna um exemplo claro. Enquanto isso, Lyria avista uma joalheria com lindos amuletos e a lojista lhe diz que os fez usando as conchas e corais que chegam à praia. Ela afirma que o guardião do mar abençoa aqueles que os usam e cada cor corresponde a uma bênção. Lyria escolhe um azul para si mesma e a mulher explica que ele representa uma conexão profunda entre o mar e as pessoas desta cidade. Gran imediatamente compra para Lyria e o coloca em seu cabelo, o que faz seu rosto se iluminar. A lojista lhe deseja sorte e sucesso com a garota, sem saber que alguns homens misteriosos estão de olho neles. Enquanto eles voltam, começa a chover forte. Então eles se abrigam onde Lyria fala sobre Port Breeze, que foi o lugar onde ela fez compras pela primeira vez. Ela se lembra que Catalina lhe comprou um diário e ela ainda escreve nele todos os dias sobre todas as coisas que aconteceram desde que conheceu Gran. Ela acrescenta que tem muito a escrever hoje sobre ver o oceano, conhecer Yudin, comer peixe delicioso e, o mais importante, receber um lindo presente dele. Ela diz a Gran que este amuleto fortalecerá a conexão deles e que ela cuidará bem dele. Nesse momento, Gran fica hipnotizado pela beleza dela e está prestes a segurar sua mão, mas o momento é arruinado pelo sino da cidade que toca. Nesse instante, eles avistam um arco-íris no céu e, ao olhá-lo, Gran percebe que ainda tem mais uma coisa para comprar. Ele diz a Lyria para ficar onde está, mas assim que ele sai, Lyria é sequestrada por homens misteriosos. Gran sente que ela está em perigo e imediatamente corre de volta, mas ela já se foi quando ele retorna. Ele a procura freneticamente e a encontra sendo levada em um barco, e apesar de seus melhores esforços, os sequestradores conseguiram fugir com ela. Nesse momento, os navios de guerra do Império aparecem e começam a atacar a cidade. No porto, os sequestradores levam Lyria ao General Palmer, que diz a seus homens para arrumarem tudo, pois é hora de partir. Quando um dos moradores começa a reclamar da destruição causada pelo Império, Palmer começa a culpar Lyria porque eles não teriam vindo aqui se não fosse por ela. Ele então diz a Lyria que poupará essas pessoas se ela cooperar com eles. Mas Lyria não deseja ir com ele. Ela diz que quer continuar sua jornada com Gran e os outros, mas Palmer se recusa a deixá-la ir. Ele diz que ela é uma mera ferramenta deixada pelos astrais para destruir o mundo, muito parecida com a pistola em sua mão. Lyria argumenta que é um ser humano e não machucará ninguém, o que faz Palmer perceber que ela deve ter perdido suas memórias. Ele então acena um cristal em seu rosto e pede que ela se lembre da época em que era um sujeito de teste junto com os outros. Ele pede que ela se lembre do que fez aos outros e algumas imagens piscam diante dos olhos de Lyria, fazendo-a cobrir os olhos em horror. Palmer a manipula para pensar que não é seguro para o público em geral se ela andar entre eles. E mesmo que ela fique com seus amigos, ela lhes trará dor e sofrimento. Isso a lembra de um pesadelo que teve quando veio pela primeira vez a esta cidade, e uma expressão de terror aparece em seu rosto. Palmer então puxa o amuleto de seu cabelo e o quebra em pedaços. E enquanto ela recolhe os pedaços quebrados, Gran se aproxima do porto e começa a derrubar os impérios sozinho. Nesse momento, ele percebe Lyria de joelhos com lágrimas nos olhos. E em seguida, o Leviatã aparece e parte o navio de Palmer ao meio. Usando o caos a seu favor, Gran passa pelos cavaleiros e chuta Palmer na água antes de verificar Lyria.
Os outros também se juntam a eles, mas rapidamente percebem que ela não está em si agora. Antes que pudessem tirá-la do transe, o Leviatã envia uma enorme onda em direção à cidade e a inunda. Gran se vê afogando ao lado de Lyria, mas uma maga chamada Rosetta os tira da água. Naquela noite, o grupo percebe que Lyria entrou em transe, e todos os seus esforços para acordá-la falharam. Nesse momento, Rosetta entra na sala e informa que o dragão que viram antes é a besta primal Leviatã. Como o Império poluiu o oceano, ele ficou irritado e agiu irracionalmente. Catalina pergunta se isso tem algo a ver com o estado de Lyria, mas Rosetta os assegura de que não há conexão. Na verdade, Lyria desligou o cérebro como vocês na aula de matemática, e nenhuma magia ou remédio a ajudará. Há uma maneira de acordá-la, mas se a forçarem a despertar, as coisas podem piorar. Enquanto Lo está em pânico, Rakan calmamente diz que a única opção deles é falar com ela, mas suas palavras podem não alcançá-la. No entanto, Catalina percebe que, como a força vital de Gran está conectada a Lyria, ele pode ser capaz de alcançá-la. Antes que possam agir com este plano, Rakan fica desconfiado de Rosetta, já que ela apareceu de repente. Mas Gran o assegura de que ela é amigável porque o salvou de se afogar e até os ajudou a escapar em Port Breeze. Depois que ela sai, um marinheiro informa a Eudin que o mar está agitado novamente. Então ele e Rakan decidem ir verificar. Mais tarde, Gran e Catalina ficam ao lado de Lyria, e Gran lhe conta tudo o que aconteceu. Ele ouviu Palmer dizendo a Lyria que ela destruirá tudo novamente, o que o faz questionar se Lyria fez algo prejudicial no passado. A expressão de Catalina muda, e ela concorda em contar a ele tudo o que aconteceu antes de o conhecerem. Ela revela que o Império estava conduzindo um experimento em Lyria e em algo chamado Essência Negra, que havia enlouquecido alguns lobos. Quando Lyria foi levada diante dos ditos lobos, todos eles estranhamente morreram, e ela criou um ser realmente forte que acabou dizimando a ilha inteira. Depois disso, o Império decidiu mantê-la confinada para que não perdesse o controle novamente. Catalina foi encarregada de vigiá-la, e naquela época, ela tinha um olhar estoico em seu rosto. No entanto, Catalina viu além de sua aparência e começou a ensiná-la diferentes coisas sobre o mundo, até que ela começou a mostrar mais emoções. Eventualmente, ela desenvolveu interesse pelo mundo exterior, e Catalina desejou poder levar Lyria embora e dar-lhe uma vida normal. Foi então que ela agiu e o conheceu na ilha. Desde aquele dia, Lyria aprendeu muito com ele, e Catalina admite que nunca poderia ter ensinado essas coisas sozinha. Todas as noites, antes de dormir, Lyria lhe conta sobre as coisas que fez com Gran e Vern naquele dia, e Catalina fica feliz por ela ter feito novos amigos. Ao ouvir isso, Gran fica chateado por não ter conseguido proteger Lyria, e pede desculpas a Catalina. Mas ela argumenta que a culpa é dela, já que ela é quem deveria ser a guardiã de Lyria. Ela agradece a Gran por tudo o que ele fez por Lyria e pede que ele descanse enquanto ela a vigia. Gran então se junta a Vern na varanda com muitas coisas em sua mente. Então Vern pede que ele fale. Gran diz que não sabe o que dizer a Lyria para acordá-la, e também não entende o que ela estava protegendo, o que levou à sua condição atual. Vern lhe diz que ninguém além de Lyria pode responder a essas perguntas. Então Gran deveria descobrir o que ela tem guardado dentro de sua mente. Ele lembra a Gran que suas vidas estão conectadas, e se ele disser a Lyria o que realmente sente, ela certamente vai querer voltar. Gran se decide e está prestes a retornar quando encontra Rosetta, que lhe diz que pode levá-lo a uma besta primal, o que pode ajudá-lo a despertar Lyria. Ele discute este plano com Rakan, embora esteja cético a princípio, um pequeno empurrão de Eudin é tudo o que ele precisa para aceitar isso como a única opção deles. Nesse momento, uma Lo irritada entra na sala, reclamando que eles tomaram uma decisão sem ela. Ela declara que Lyria também é sua amiga, e ela também quer ajudar, e é por isso que ela irá com eles. Mais tarde, todos se encontram com Rosetta na praia, e ela lhes diz que o próximo destino é a exuberante selva na ilha Lúmice. Enquanto voam para a ilha, as tensões aumentam, pois todos estão ansiosos por Lyria, e Rakan deixa bem claro que não confia em Rosetta. Logo depois, eles chegam ao seu destino e Rosetta pede para estacionarem perto da árvore gigante no centro. Enquanto isso, Lyria está em um sonho, vagando pela mesma biblioteca, procurando freneticamente, desesperadamente por seus amigos. Todos aparecem ao lado dela, e Gran até estende a mão, mas assim que ela os toca, eles viram cinzas e pó. Vê-los todos morrer a lembra do que Pomeran disse, e ela começa a acreditar que não pode estar com seus amigos, pois acabaria por machucá-los. Enquanto ela se encolhe, gelo começa a se formar na biblioteca. Enquanto isso, Rosetta lidera o esquadrão de heróis até uma caverna, e quando Rakan reclama do terreno, ela diz que é a rota mais curta para a besta primordial. Enquanto a seguem para o outro lado, a caverna se abre para uma bacia com uma árvore gigante no meio, o que hipnotiza Graham. Rosetta então chama a besta primordial, Yggdrasil, e uma linda garota de cabelos ruivos aparece na árvore. Ela acorda lentamente e desce voando da árvore antes de pular nos braços de Rosetta, como se fossem melhores amigas. No entanto, ela fica imediatamente triste ao ver Lyria e Gran implora para que ela os ajude.
Aceitando o pedido deles, Yggdrasil cria um caminho para uma ruína próxima e pede que a sigam. Lá, eles deitam Lyria e Rosetta diz a Gran que o enviará para dentro da mente de Lyria com a ajuda de Yggdrasil. Seu trabalho é encontrar Lyria e convencê-la a acordar, e tudo depende do que ela lhe disser. Antes de partir, Loli entrega o amuleto que ele comprou para Lyria, dizendo que ela e Virne ficaram acordados a noite toda para consertá-lo. Com isso, Gran entra na mente de Lyria e se encontra em uma biblioteca inundada. Nadando pelos cristais de gelo, ele vê Lyria sentada sozinha no fundo e chama seu nome. Quando ela não responde, ele diz que não sabe o que está em seu coração, então ela deveria conversar com ele sobre como se sente. Ela estranhamente lhe diz que todos esses livros aqui são memórias de seu passado, e ela os trancou aqui porque não tem coragem de lê-los. No entanto, ela diz que trará infortúnio a todos ao seu redor e teletransporta Gran para a ilha onde seus poderes enlouqueceram. Depois de mostrar a ele o que aconteceu, ela se culpou, mas Gran culpou o Império que a forçou a isso. Ainda assim, Lyria diz que é o poder dela e que só ela é responsável. Ela diz que tem pensado no que Palmer disse e percebeu que é a razão de todos os problemas que enfrentaram até agora. Quando Gran tenta se aproximar, ela o manda ficar longe ou ela pode destruí-lo também. Mas ele lhe diz que todas as cidades que visitaram até agora foram salvas da destruição, graças aos seus poderes. Lyria argumenta que Catalina costumava ser uma excelente cavaleira real empregada pelo Império, mas agora ela é uma pária apenas porque escolheu ajudá-la. Gran a assegura de que Catalina não sente nada negativo em relação a ela, mas Lyria acredita que ela não diz isso apenas por ser uma pessoa gentil. Ela então aponta o fato de que Gran literalmente morreu para salvá-la. Mas Gran vê isso de forma diferente, pois ela o trouxe de volta à vida e lhe deu a chance de embarcar nesta jornada. Ela argumenta que ele teria sido mais livre se tivesse feito essa jornada sem ela, e tê-la ao lado deles apenas arruinaria suas vidas. Ela não quer prejudicar o futuro deles, então ela decide que sua jornada termina aqui. Enquanto Gran começa a flutuar para cima, ela lhe diz que lhe dará toda a sua força vital, e quando ele acordar, ela já terá partido, desaparecido. Apesar dos apelos de Gran para que ela não acabasse com a própria vida, ela se prepara para uma despedida emocionante, mas para no último momento ao ver o amuleto que ele comprou para ela. Isso permitiu que Gran se aproximasse dela, e ele lhe disse que todos querem que ela volte, pois sentem muita falta dela. Ele a assegura de que ela não arruinou nada, mas sim que ela é a cola que os mantém unidos, que os conecta. Quando ele a pede para voltar para que possam fortalecer seus laços e ter um futuro brilhante juntos. Os olhos dela se enchem de lágrimas e ela finalmente pega a mão dele. Assim que ela o faz, a biblioteca desaparece e Yggdrasil cria uma árvore sob seus pés, permitindo-lhes observar o céu aberto e o lindo arco-íris. Ali, Gran promete que nunca mais a deixará e estará lá para protegê-la se ela precisar dele. Com isso, eles dão as mãos e acordam no mundo real, onde Lyria se desculpa por fazê-lo se preocupar. Catalina imediatamente abraça Lyria, aliviada por ela estar bem. Com isso, Yggdrasil permite de bom grado que Lyria absorva seus poderes, mas antes que possam celebrar esta ocasião tão alegre, eles ouvem canhões disparando à distância. Nesse exato momento, um encouraçado do Império voa sobre a ilha, e Palmer chega com seus cavaleiros pedindo para queimarem toda a floresta. Catalina e os outros aparecem para detê-lo, e ele imediatamente pede que entreguem Lyria, pois ela é apenas uma arma. Quando Gran argumenta que ela é apenas uma garota, Palmer os lembra das coisas que ela fez no passado, mas Catalina fala em sua defesa, dizendo que Lyria entende as consequências de seus poderes e os usa apenas para o bem. Sem outra escolha, Palmer tira um cristal mágico para atrair os monstros da floresta, e logo depois o esquadrão de heróis é cercado tanto pelos monstros quanto pelos cavaleiros. Enquanto eles avançam, Rosetta detém o ataque inicial, permitindo que os outros lancem um contra-ataque. Trabalhando juntos, eles derrotam a todos e Gran até destrói o cristal que Palmer usa. Pedindo misericórdia a princípio, Palmer rapidamente saca sua arma, mas ele fica chocado quando Lyria invoca a deusa do vento Tiamat com tanta casualidade. Lyria declara que não terá mais medo, porque tem amigos antes de usar os poderes de Tiamat para arremessar todos para longe. Após o fim da batalha, eles percebem que Rosetta desapareceu, mas Gran está esperançoso de que a verão novamente. Lyria então revela que podia ouvir Leviatã falando com ela. E embora ele quisesse proteger o mar e as pessoas, a poluição corrompeu sua mente e ele acabou atacando-os por acidente. Lyria quer ajudá-lo, então o esquadrão decide retornar a August. Enquanto eles voam para longe, Rosetta os vê de baixo, observando que Gran é exatamente como seu pai. Espere um minuto. Quem é você? Logo depois, Eugen se pega pensando na época em que resgatou sua filha, Apolo, do Leviatã. Nesse momento, seus homens entram na sala e o informam que Leviatã e um enxame de monstros foram vistos perto da cidade. Quando Gran e os outros chegam, eles veem uma guerra em grande escala entre os cidadãos e sua divindade, enquanto Eugen implora para que parem. Nesse momento, o Cavaleiro do Bolo Preto aparece e o protege dos ataques antes de desaparecer novamente.
Gran e os outros logo se juntam a ele, e Eugen explica que Leviatã enlouqueceu, ficou berserk na cidade sem qualquer razão aparente. Gran quer ajudar, mas Eugen diz que eles não são páreo para este Gyarados super poderoso, e que ele deveria evacuar a cidade. No entanto, Lyria revela que Leviatã estava usando sua própria força vital para purificar o mar. Mas como ele está à beira de um colapso, ele precisa se alimentar de vida para reabastecer a sua própria. Ela explica que se encontrarem uma maneira de aliviar o sofrimento de Leviatã, ele voltará aos seus sentidos e parará de prejudicar a cidade. Então Eugen concorda em ajudar. Ele diz a seus homens para eliminar todos os monstros na área, exceto Leviatã, permitindo que Gran e os outros executem seu próprio plano. Quando se veem cercados, Mary e Carva chegam inesperadamente para ajudá-los, auxiliando-os a continuar seu caminho. Perto dali, uma maga e uma espadachim, Yudahut e Yuwil, notam a poluição na água e percebendo que todos os peixes morrerão se o Leviatã cair, elas também decidem ajudar. Nesse momento, o esquadrão de heróis vê uma vilã de cabelos rosa chamada Narmia, lidando com os monstros com uma esgrima perita, e assim que ela vê a intenção nos olhos de Gran, ela concorda em ajudá-lo. Eles também avistam uma atiradora de elite chamada Silva, usando seu rifle de precisão para auxiliá-los enquanto avançam. Mary e Carva logo se veem com as costas contra a parede, em uma situação difícil, mas uma equipe de Mestre Roche, chamada Soros, aparece e as resgata. O homem então usa suas incríveis habilidades de Jim Bro para eliminar mais monstros, deixando as garotas chocadas. Enquanto isso, Gran e os outros são novamente cercados por monstros e desta vez Jessica, com sua bazuca, os ajuda. Mesmo com a contribuição dela, parece não haver fim para os monstros. Então Rakan e Lo finalmente se unem, entram em sintonia para derrotá-los. Enquanto Soros está lutando, boxeando com os peixes, um lutador de rua chamado Feder se junta a ele e usa seu punho relâmpago para impressioná-lo. Justo quando as coisas parecem boas para os heróis, o Leviatã usa os monstros restantes para criar um tornado e causar destruição na cidade. Eles presumem que Leviatã está comandando os monstros, mas Gran percebe que outra coisa no bando está fazendo o trabalho sujo. Sem conseguir localizar o comandante, Virne pede a Lyria para invocar Bahamut e fritar a todos, mas ela se recusa a deixar Leviatã queimar no processo. Nesse momento eles são atacados, mas uma espadachim de sabre rapidamente desvia o ataque. Quando eles escapam para onde ela está, ela se apresenta como Charlotta, capitã da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Lumiel. Nesse momento, uma bola gigante de monstros começa a se formar sobre a cidade, e uma maga de fogo chamada Zidup a observa de lá de cima. Ela decide pará-la antes que se torne perigosa demais, e ela é tão forte que um único ataque dela destrói a bola, a desintegra. Todos os monstros são separados. Eugen procura o comandante e avista um deles com olhos brilhantes. Depois que ele o derruba, Lyria usa os poderes de Yggdrasil para confinar o Leviatã, e tudo depende de Gran para salvá-lo. Gran desvia habilmente de seus ataques e apunhala o cristal primordial em seu pescoço, o que faz com que uma gosma venenosa escorra, vaze para fora. Isso não só queima Gran, mas também Lyria, mas ambos suportam a dor e destroem o cristal, libertando o Leviatã do sofrimento. Assim que a poeira baixa, Eugen percebe que, todos aqueles anos atrás, Leviatã estava na verdade protegendo sua filha quando ela desapareceu no mar, então ele o agradece por isso. Ele deseja que Apolo volte para casa para que ele possa lhe contar a verdade. Com isso, Leviatã escolhe retornar ao cristal primordial de Lyria, deixando-a com outro pedaço do mapa do céu. Nesse momento, a subordinada do Cavaleiro do Ovo Negro, Orchid, tira parte de seu poder de Lyria, e Lyria exige saber se ela é igual a ela. Quando o Cavaleiro do Ovo Negro diz que lhe contará no devido tempo, Orchid a chama pelo nome de Apolo, revelando que ela é a filha de Eugen. Naquela noite, enquanto a cidade celebra, Mary e Carva acenam em despedida para Gran e esperam vê-lo novamente. Lo pergunta a Lyria se ela também espera ver alguém novamente, e ela diz que quer encontrar Orchid para poder aprender um pouco mais sobre si mesma. Ela admite que estava aterrorizada em descobrir sobre si mesma no passado, mas graças a todos os seus amigos, ela se abriu para a ideia. Tá aí. Nesse momento, Eugen chega depois de beber um galão inteiro de cerveja de uma só vez e declara Gran o herói que salvou o dia. Ele agradece a todos pela ajuda, admitindo que nunca esperou que uma equipe novata lidasse com uma missão tão grande. Ele então pergunta a Gran se ele está procurando por novos membros para a tripulação, revelando que está interessado em se juntar a eles. Ele explica que estava adiando algo importante por tempo demais, por muito tempo, e quer lidar com isso enquanto ainda consegue andar em linha reta. Ele implora para que o deixem se juntar, e Gran o recebe alegremente a bordo, dizendo que sua experiência será fundamental para eles. Enquanto se reúnem para uma bebida, Gran e Lyria fazem um brinde à amizade deles, e no dia seguinte eles recebem uma despedida adequada dos cidadãos que estão gratos por sua contribuição. Com isso, o Grand Cypher decola novamente, vai para o ar, e toda a tripulação está animada para experimentar o que está por vir. Isso nos leva ao fim do vídeo. Gran se reunirá com seu pai nas Ilhas Astrais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de animes como estes, inscreva-se no canal e curta o vídeo.